Oi, meu nome é Yuri, eu sou professor do curso de Design de Experiência, eu trabalho com isso desde 2007, eu sou designer de produto por formação, eu fiz uma especialização em Design Experiencial pela Universidade Federal de Santa Catarina e já atendi alguns clientes como a Unimed, a Bosch, o Boticário. Trabalhei por 5 anos no Centro Internacional de Inovação do Senai, onde atendi também grandes, pequenos e médios clientes por todo o Brasil. Já fiz palestras sobre o tema de design de experiência e design thinking, por exemplo, no 4º Congresso Moveleiro, aqui pelo Sindicato dos Moveleiros do Paraná. Já apresentei artigo em congresso internacional. Hoje nós vivemos na economia da experiência, então as pessoas têm muitas expectativas de acordo com o serviço e produto que elas estão interagindo. Haja visto, por exemplo, o caso do Uber, né? Você tem uma grande experiência do consumidor porque ele consegue em todas as etapas lhe proporcionar uma grande experiência. Acredito que hoje esse é um grande diferencial para as empresas. No curso de Design de Experiência, a abordagem de todo o conteúdo ela é teórica, prática e com várias ferramentas. Ao final do curso, você vai ser capaz de, no dia seguinte, aplicar várias metodologias e ferramentas que foram ensinadas durante o curso. É muito simples. Nesse curso, nós vemos conceitos como o Golden Circle, para auxiliar a construção de propósito. Aliás, toda experiência começa com um propósito e pode parecer simples, mas muitas empresas negligenciam essa fase. Nós vamos ver prototipação de alta e baixa resolução para que a sua equipe possa entender e ver o direcionamento que a empresa quer para as experiências e passando também por design para atividade, personas, brand personas, onde tudo isso vai culminar em fazer uma grande experiência para o seu cliente. Para quem que é esse curso? Esse curso é para qualquer profissional que queira encantar o seu cliente. Já passaram pelo curso médicos, estudantes, produtores de evento, arquitetos. Então uma gama muito grande de pessoas já passaram pelo curso, mas o que todas elas querem é encantar o cliente delas no final. Para ter esse encantamento é preciso ter o cuidado, projetar toda a experiência nos mínimos detalhes, toda a jornada. E não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não pode negligenciar cada etapa. Uma das coisas que você vai ouvir bastante durante o curso é sobre o Golden Circle, o círculo dourado. É compreender qual é o seu porquê, o como que você faz e o que você faz. Muitas empresas não sabem exatamente qual é o propósito delas e isso acaba interferindo na oferta final da experiência que eles vão passar para o consumidor deles. Bom, eu vou ler aqui alguns depoimentos dos alunos das edições passadas. A Michele Fracaro, que é designer de produto, disse: o curso permite que olhemos produtos e situações por outros ângulos, nos torna mais críticos enquanto usuários e consumidores e mais empáticos, detalhistas e analíticos enquanto designers e criadores. É bem legal esse depoimento aqui porque realmente esse é um dos grandes objetivos do curso. Melhorar o olhar que a gente tem sobre todos os processos, sobre os produtos, como que é a interação entre eles. Um outro depoimento é do Matheus Cueva, que é publicitário. Estou muito satisfeito com o curso, pois ele me proporcionou e relembrou conhecimentos que são fundamentais para o desenvolvimento de um projeto. Parabéns à aldeia pela iniciativa. Obrigado, Matheus. E exatamente isso. Muitas vezes, como eu havia comentado sobre o círculo dourado, né, o Golden Circle, começar pelo propósito. Muitas vezes no dia a dia a gente se perde e o curso faz com que tenha uma ferramenta para você se lembrar desde o início como fazer um projeto. Esse próximo depoimento é do Rafael Goulart, que é estudante de psicologia. O curso apresenta diversos esquemas de análise de todo o contexto que cerca a criação e a venda de produtos e serviços. É bem legal isso aqui, Rafael. Eu apresento várias ferramentas que você pode utilizar na ordem que você quiser, mas que cada ferramenta é relevante para a construção de uma grande experiência. Então convido vocês a participarem do curso e estar atentos à programação da Aldeia Coworking.